conta da pele, dos olhos e dos cabelos muito claros, é comum eles reunirem histórias de preconceito e isolamento. Mas essa não é a única dificuldade da pessoa albina. A deficiência na produção de melanina faz com que esse grupo tenha mais chance de desenvolver câncer de pele. Muitos morrem cedo por conta da doença. Os problemas de visão também são comuns e podem se agravar logo nos primeiros anos de vida. Mas o que a gente vai mostrar hoje é que com a proteção adequada contra o sol, o tratamento precoce dos problemas visuais e, é claro, o respeito à diferença, a pessoa albina pode sim ter mais qualidade de vida. É o que você vai ver agora. O Ligado em Saúde só está começando. Bem, eu sou Ana Maria Mosca, presidente da Sociedade de Dermatologia do Rio de Janeiro, médica dermatologista pediátrica do Hospital Municipal GESUL do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar algumas questões sobre o albinismo. Oi, Ana. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Começa explicando para a gente, Ana, o que provoca o albinismo? Qual é a causa? O albinismo é uma doença genética. Então, é um defeito, né? Então, são crianças que já nascem com uma deficiência da melanina. Melanina é aquela substância que nos dá cor. A gente, quando diz assim, uma pessoa é negra, uma pessoa é clara, uma pessoa branca, não somos totalmente sem cor. A gente tem uma corzinha, né? Tanto é que a gente vai na praia ou na piscina, a gente se pigmenta. O albino, não. O albino, ele tem ausência completa daquilo que nos protege, que é o pigmento. É uma enzima, né? E aí a gente está falando não só dessa cor da pele, né? Mas de outras partes do corpo também. Nós temos uma deficiência total dos pelos também. E esse albino tem várias formas, né? Então tem aquela forma do cabelo, são cabelos completamente sem pelo, então são crianças sem cor, sem cor. Branquinho, quase incolor. O olho pode ser vermelho, pode ser azul, mas não é esse azul natural. É um azul sem pigmento. E tem também a forma parcial. Então, são crianças que são claras e elas não se bronzeiam. Temos que imaginar que o pigmento é que nos protege. Quando você pega sol, o sol vai deixando uma camada fina de bronzeamento leve. Quando você vai à praia, meia hora depois você olha aqui e diz assim, eu já estou um pouquinho bronzeada. Que existe uma melanina através de uma enzima chamada tirosinase que vai nos bronzeando. O albino, ele tem deficiência, ausência desse transporte dessa tirosinase. Então, ele não tem essa capacidade de produção de melanina. Então, é tudo clarinho, é a pele, os cabelos, ele não tem. E, normalmente, as pessoas não reconhecem. Elas acham que isso aí vai um dia na vida se bronzear. Não, eles nunca vão se bronzear, jamais. A gente tem um vídeo que vai ilustrar bem isso. É o vídeo da Miriam, ela tem 37 anos e ela vai contar um pouquinho da história dela, depois a gente comenta. Vamos ver. Me conta como foi a sua infância. Assim que eu nasci, já foi diagnosticado o albinismo. Eu acho que o diagnóstico numa família de negros é muito mais fácil, que é o meu caso. Eu me questionava porque eu era diferente. Naquela época, quando eu era criança, a gente não usava essa expressão, essa palavra bullying. Mas é o que eu posso dizer para você, que a minha a infância ela foi cercada por momentos de bullying. Eu, até os 12 anos, eu era uma criança muito tímida. Tinha uma vontade muito grande de se esconder. Quando eu chegava em casa, chorando porque alguém me apelidou ou porque eu passei por um momento de constrangimento, eu lembro muito da minha mãe dizendo para mim que existiam pessoas que gostavam de mim, que olhavam para mim, achavam minha pele bonita. E eu acho que foi isso que me incentivou a ter uma adolescência normal. Eu tive meus momentos de festa, de paqueras, né? A autoestima não era tão elevada, mas eu era uma adolescente, né? Muitas pessoas nos olham nas ruas e até pensam que a gente é de outros países, né? Eu acredito que o preconceito ainda exista. E eu acho difícil a gente falar sobre erradicar o preconceito, né? Para erradicar o preconceito, a gente deveria falar sobre o assunto todos os dias. O fato da pessoa ser uma pessoa com albinismo, ter o albinismo, não a impede de viver
socialmente e não impede de ter uma vida normal, de estudar, de trabalhar. A nossa luta é pela visibilidade, porque ao mesmo tempo que a gente chama atenção nas ruas, nós somos invisíveis também ao poder público. Para você ter uma ideia, o censo não nos conta. Então, há uma estimativa de números de pessoas com albinismo, mas não há uma certeza. E o fato de nós não sermos contados, de não saberem quantos albinos existem no Brasil, isso dificulta muito a vida de muitas pessoas, porque não há políticas públicas voltadas para a pessoa com albinismo. O fato de eu ser casada com uma pessoa com albinismo, eu acredito que para muitas pessoas é tido como algo que é curioso, mas também eu acredito que não é o motivo que as pessoas pensam, né? Eu não me casei com uma pessoa com albinismo porque ele é albino. A gente viu que a gente tinha algo em comum que ia além do albinismo. Nós estamos 6 meses de casados, a gente casou em janeiro agora, desse ano. E estão planejando algum filho, Marcelo? Estamos sim. Sabe mais ou menos quando? O mais perto que puder ser, mas... Ter filhos com albinismo ou não, eles vão ser filhos aceitos da mesma forma, recebidos com amor. Ser diferente é normal. É muito interessante, porque a família acolheu essa moça. Isso. Mas o que acontece normalmente, e isso é muito comum na raça negra, é quando filhos nascem albinos, os pais tendem, primeiro, principalmente o sexo masculino, o pai acha que essa mãe traiu esse pai. Porque não entende o fato Não de estar tendo um entende. filho com a cor clara, Com a é cor isso? clara. A grande maioria deles acham que essa criança ela é fruto de uma traição. Então ainda existe uma falta de informação muito grande Isso. em relação a Isso esse é muito problema. comum, muito comum. E outra coisa muito boa também, que vocês podem ver, tanto o rapaz, o marido, quanto a mulher, eles têm um albinismo chamado, porque dentro do óculo cutâneo, o olho da família é um olho azul, não dá muito para ver no vídeo, mas não é vermelho. Então eles têm um albinismo óculo cutâneo parcial. E isso é muito bom, porque ainda deu mais visão. Porque se eles tivessem o total, seria vermelho, seriam cegos. Então vamos entender, você já está trazendo alguns tipos de albinismo dentro desse grupo de pessoas que têm essa alteração genética. Você falou do óculo cutâneo, que então acomete os olhos e a pele, e tem uma outra possibilidade que seria de acometer apenas a pele? Não, é isso? Dentro do óculo cutâneo existe o total e o parcial. Então ele é o óculo cutâneo parcial, que tem uma sobrevida melhor, consegue estudar, consegue ir ao colégio, porque é muito difícil uma criança ir para o colégio. Ela não pode ir no sol de manhã, ela tem que estudar à noite. Ela tem que ter tipos de cuidado. Todo essa tipo família de tem cuidado. que Ela ter... tem que andar sempre com guarda-sol, chapéu, blusas de manga comprida. Ela não pode colocar só filtro, porque um protetor solar, depois de 2 horas, perde poder. Mas a gente está falando exclusivamente dessa questão mesmo do sol, da pele, né? Porque é uma criança, é uma pessoa que tem total capacidade de frequentar uma escola, tem inteligência normal, como outro qualquer. Então, Do ponto de vista orgânico, é uma criança normal. que é importante a gente deixar isso claro, né? Uma alteração genética que está mudando esse aspecto, Da pele. principalmente da pele, o aspecto físico, né? Mas é uma criança absolutamente normal. Mas mesmo assim, há um preconceito muito grande, talvez por essa diferença, né? Muito branca, muito clara, né? É muito difícil, uma criança muito difícil de se relacionar, porque ela choca pela cor dela. São crianças que têm que tomar vitamina D, porque normalmente têm falta de vitamina D, porque não podem pegar sol, então são reclusas. Mas é possível, apesar disso tudo, essa criança tendo um suporte familiar, emocional, tendo a compreensão da sociedade, né, que é uma coisa que a gente sempre bate muito aqui no Ligado em Saúde quando a gente fala de preconceito, né, tendo esse respeito à diferença, essa criança tem o direito de viver de uma forma normal, né, de ter qualidade 90% de sim, vida. mas essa família foi bem acolhida. Que a grande maioria dela, essa moça, ela está muito bem cuidada. Porque o que a gente vê na prática são crianças já com câncer na pele. Crianças pequenas com câncer de pele. Então, Pela dificuldade de prevenção ou falta pela falta de informação? porque o recém-nascido, quando ele é albino, recém-nascido já tem que se proteger do sol.
ele já não pode mais pegar sol, ele já tem que colocar roupa. Isso acontece? Você acha que há um entendimento, inclusive na classe médica, né? Acho de que que não. essa criança precisa Acho ser que não. acompanhada de perto? Acho que o pediatra ainda não faz o diagnóstico. A grande maioria do pediatra, ele reconhece o albinismo, mas ele não sabe os cuidados que o albinismo tem que ter. Ele acha que ele é só uma criança clara. Ele não imagina a arma que ele tem de ajudar essa família já a mandar para um especialista. Aqueles cuidados. As crianças albinas, elas começam a ter sinais precoces que podem se tornar melanomas, câncer como base celular e diversos cânceres. Criança ainda. E essa moça, ela tem uma pele muito boa. Quer dizer, ela foi cuidada precocemente. Ela teve uma boa orientação e uma boa formação. Agora, é quase certo, como é um gene recessivo, que os filhos do casal serão também albinos. Eles sendo pessoas bem informadas e que já passaram por isso, esse cuidado também é facilitado, né? Eles vão ter filhos albinos, mas aí é a escolha deles, né? Então... Mas é possível você também não ter caso algum na família e ainda assim você ter uma criança com essa alteração genética, porque esse gene é recessivo, né? É recessivo, quer dizer, um pai tinha esse gene, uma mãe tinha esse gene de antepassados e juntou os dois e aí foi o acaso, aconteceu, né? A gente não tem nem estimativas, assim? Você Não. teria algum número Não para temos trazer para a estimativas gente? porque isso não é ligado a uma saúde pública. O nosso país, o filtro solar, ele não é considerado remédio, é considerado cosmético. A Secretaria de Saúde do Estado agora vem lutando, a Câmara dos Vereadores agora está começando a ter um projeto de lei para colocar protetor solar como cesta básica. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, 500 mil casos de câncer de pele são diagnosticados. Quer dizer, isso é um índice muito alto. E nessa população o índice deve ser ainda maior, apesar da gente não ter dados. Exatamente, exatamente. Mas eles, inclusive, adoecem muito cedo. Exatamente, né, por causa disso, por causa do câncer da pele. E outra coisa, no nosso olho vai ser falado, né, o oftalmologista, existe um tecido atrás, que é o nervo óptico, onde tem a mácula. Então, quando aquele raio vai batendo assim, ele vai queimando e vai destruindo aquele olho. Então, as crianças têm que andar de óculos escuros. Desde muito cedo Pequenas, já tem um que aninho, proteger a meses. vista. Ninguém coloca óculos escuros em recém-nascido, em bebê. Mas eles já deveriam estar fotoprotegidos. Porque quando a gente fala em protetor, você imagina, mas é caro, eu vou comprar filtro. Não, roupa é filtro, tecido grosso é filtro, chapéu é proteção. Vamos deixar para falar isso no próximo Vamos, bloco, porque é vamos, justamente o vamos. nosso assunto. A gente vai falar mais da prevenção contra o câncer de pele. E como a doutora Ana já adiantou, a gente também vai ouvir o depoimento de um oftalmologista que vai dar orientações sobre a correção dos problemas visuais que são associados ao albinismo. Não sai daí que a gente volta já. O Ligado em Saúde está de volta. O assunto de hoje é o albinismo. E quem conversa com a gente é Ana Maria Mosca, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no Rio de Janeiro. Ana Maria, eu vou trazer já, logo no início desse bloco, uma animação que a gente fez com orientações sobre a prevenção do câncer de pele. Depois você comenta. Vamos ver. Pessoas albinas devem evitar a exposição ao sol, entre 10 da manhã e 4 da tarde. O uso de filtro solar é indispensável a qualquer hora, inclusive em dias nublados. O fator de proteção deve ser de no mínimo 30. Também é indicado o uso de chapéus de aba larga, calça e blusa de manga comprida. As roupas devem ser preferencialmente de cores escuras e tecidos como algodão, linho ou lã. Tem alguma coisa que você queira acrescentar a essas orientações, Ana? No Rio de Janeiro, assim, a gente recomenda, mas a gente sabe que é muito difícil a pessoa aderir a isso. Hoje em dia, inclusive, tem coisas mais modernas. Existem umas roupas fechadas, são caras, são bem caras, de poliamida. São umas roupas especiais que têm proteção natural. E essas roupas são bem acessíveis para classe média alta e classe média... Mas, porque são um custo mais elevado, mas também funcionam como roupa filtro solar. Mas essa pessoa não conseguindo usar, não conseguindo comprar, ela pode aplicar o protetor solar e usar uma blusa de algodão, de manga comprida, né? Exatamente. Já vai fazer uma boa proteção. Exatamente. Agora, a recomendação internacional sobre o uso do filtro 30+,
é o ideal. Mas no verão, os albinos devem pensar que quanto mais, por exemplo, um filtro 30 tem 96% de filtragem, mas um filtro 60 a mais, 50 a mais, tem 98. 96 para 98, para nós, não é nada. Mas para um albino, 2% a mais de filtro é muita coisa. Então, o albino, se possível, sempre um filtro acima de 50. Ele é mais indicado, né? Porque quanto mais existe uma substância, porque os filtros são químicos e físicos. O que é isso? Dentro de um filtro, existe um pozinho que estabiliza o filtro e que faz ele perpetuar um pouco mais. Então, é essa a diferença entre um 30 e um 60. É uma equação matemática que diz dose eritematose mínima. Quer dizer, existe uma química que a pessoa coloca lá numa máquina e que vê se vai ficar vermelhinho. Então, esse 60, exatamente isso. Faz a pessoa ter um tempo um pouquinho melhor e maior de proteção ao sol. Então, vale a pena um filtro maior. E acho que vale a pena a gente também ressaltar aquelas orientações sobre a aplicação desse filtro, né? O tempo antes que você deve aplicar, antes de você se expor ao sol, em quanto tempo você reaplica? A recomendação é assim, primeiro, antigamente tinha que se colocar 30 minutos antes para se fazer uma reação química na pele e aquilo usar. Hoje já não está muito isso não. Você já pode colocar imediatamente, a reação já ocorre. Segundo, quanto mais barreira física, então pessoas que não têm condições financeiras nenhuma, não podem comprar filtro, além da roupa, até pasta d'água é barreira física. Qualquer coisa que pó é barreira física, né? Segundo, se eu vou na água, sai o protetor, então tem que repassar. Se eu tenho sudorese, quer dizer, remove mecanicamente, repasse. Depois de 2 horas, igual você fazer um feijão. Quanto tempo seu feijão fica pronto dentro de um fogão? A gente sabe, todo mundo sabe que o feijão fresquinho é num dia, no dia seguinte ele já não é o mesmo. A meia-vida demora. O filtro é a mesma coisa. 2 horas depois, tem que repassar. Ah, mas eu leio lá na bula que está dizendo que ele é resistente a 4 horas. Ele resiste, mas ele não tem 100% de filtragem. Não é a mesma eficácia, Não é a né? mesma eficácia. Mas essas crianças, você já até citou isso no primeiro bloco, elas não estão tomando sol. Elas vão ter um problema de uma deficiência, insuficiência de vitamina D. Isso também pode ser resolvido, pode ser tratado? Não, simples. É só fazer doses adicionais de vitamina D diária para a criança. E ela vive muito bem. A criança albina, ela consegue viver muito bem. Ela é protegida, ela pode ter uma vida normal, ela coloca o seu chapeuzinho, ela põe os óculos escuros, ela vai para o colégio, ela vai para a festinha, ela tem uma vida social. A família acolhendo, sabendo que ela tem essa deficiência, ela não é uma criança problemática, não é uma criança deficiente. Como nós temos várias outras síndromes e doenças, a gente convive, né? Mas não é classificado como uma deficiência do ponto de vista também das conquistas das políticas públicas, né? Ou de leis, ou de certos tipos de cuidados específicos. Ainda está um pouco invisível, como a Miriam falou, né? Está muito invisível ainda. Como outras doenças raras, né? A Secretaria agora de Saúde do Rio, ela está começando a fazer nós começamos agora a fazer um estudo sobre doenças raras. Está se começando agora a fazer um estudo sobre doenças raras. E esses levantamentos, eu acredito que daqui a uns 2 ou 3 anos nós vamos começar já a modificar essa estatística. E esse é meu sonho, que eu trabalho muito com criança e eu espero que a gente consiga. A gente tem um depoimento de um oftalmologista, eu vou trazer aqui agora, porque outra parte, gente, importante afetada por conta dessa alteração genética é a vista. Ele vai explicar para a gente e vai trazer algumas orientações sobre esse tratamento que é necessário para as pessoas que são albinas. Vamos ver. O albinismo ocular, ele acomete apenas os olhos, e o albinismo óculo-cutâneo, ele tem o acometimento dos olhos e da pele, como é a forma mais conhecida. A falta de melanina na retina vai causar um mau funcionamento dessa parte do globo ocular, o que compromete a visão, e a falta de melanina na íris causa um excesso de luminância nos olhos. O que a gente observa no albino é, primeiramente, a falta de pigmento na íris, então aquela íris clarinha, quase transparente. E um outro sinal também que é muito frequente é o nistagmo, que é um movimento dos olhos, geralmente horizontal,
e como se estivesse buscando alguma coisa. É muito importante que o paciente seja acompanhado desde a primeira infância, desde que haja o diagnóstico. E fazendo esse acompanhamento nos primeiros 7 anos de vida, a gente tenta estimular ao máximo a visão do paciente nesse período, que é o período de formação da visão. Outras alterações oculares associadas têm que ser acompanhadas e tratadas, estrabismo quando presente, enfim. Após toda a avaliação da condição visual dele, a gente prescreve óculos quando necessário e, em alguns casos, esses pacientes vão usar lupas específicas para cada caso. O uso de telescópio também pode ser, principalmente para longe, pode ser utilizado. É importante também com o controle da iluminação. Então, é um paciente que tem muita sensibilidade à luz, ele precisa normalmente do uso de lentes filtrantes ou lentes escurecidas que vão filtrar a quantidade de luz que entra nos olhos. Esses são os recursos que nós chamamos de recursos ópticos. Existem também recursos não ópticos que podem auxiliar. Então, por exemplo, o próprio médico ele tem que ter um link importante com a escola, e isso pode ser feito através da família, orientando professores, aquela pessoa responsável pela criança, a ampliar o tamanho da letra impressa em prova, do material didático, deixar esse escolar mais próximo do quadro em sala de aula. Aqui é uma lupa tipo régua, muito utilizada por escolares em alfabetização para ler dicionários. Realmente, algumas pessoas não têm condições de comprar, mas a grande maioria dos pacientes, eles se beneficiam muitas vezes com o uso apenas do óculos, então isso já ajuda bastante, né? O SUS hoje, ele já começa a disponibilizar esses recursos e as escolas também já estão adaptadas para receber pacientes com deficiência visual. Então, um paciente que não é acompanhado, ele normalmente ele evolui com um comprometimento visual maior, ele vai ter mais limitação ao longo da vida. Tá aí, né, gente? Além desse contato próximo com o dermatologista, o oftalmologista também vai ter um papel fundamental na vida da pessoa que tem albinismo. E é bacana, né, que quando tem essa aproximação com escola, com família, o médico, toda a comunidade passa a atuar em prol da saúde, da qualidade de vida dessa pessoa. O mais importante, diagnóstico precoce, você viu? Então, isso eu acho que é o mais importante, diagnóstico precoce. Reconhecer que a criança é albina, tratar logo de início e já começar a atuar e acolher essa criança muito bem na comunidade, né? A gente tem serviços públicos já específicos, voltados de alguma forma para isso? Como é que vocês As escolas, os hospitais universitários, eles têm já verdadeiras instituições e protocolos para albinos e funcionam muito bem. Isso a gente, ainda bem, né, que nós estamos bem... Puxa, porque realmente se faltam políticas públicas, né, como você disse, em relação ao protetor solar, e ele trouxe alguns instrumentos ali, coisas importantes, opções importantes, mas que podem ser caras, né, se você já tem um atendimento, um serviço voltado para essas pessoas, essa ponte pode ser mais curta, né? Eu gostei muito das palavras dele, eu acho que isso deu muita esperança para muita gente, né? Muito legal isso. E usar chapéu, boné, óculos escuros e tratar, e não deixar que a pele envelheça rapidamente, não deixar que essa pele leve ao câncer da pele, não deixar que essa pele progrida, né? Isso, eu acho que tudo caminhando para prevenção, né? A pessoa que tem albinismo, ela precisa procurar um dermatologista de quanto em quanto tempo? É num tempo mais curto, né, acredito eu? Normalmente de 3 em 3 meses ela faz o acompanhamento para prevenção. Na infância é um pouco mais, na infância de 6 em 6. Você tem uma ideia, uma criança, 80% de todo o sol que nós pegamos, os adultos, até os 18 anos nós vamos pegar sol. Depois os adultos pegam menos sol. A criança brinca na rua, a criança vai para o colégio. Então, essa primeira infância, né, vamos dizer assim, tem que ser um pouco mais a miúde, quer dizer, tem que ficar mais perto do médico. Depois não, depois cada 2 vezes por ano já vai fazendo acompanhamento e também o próprio paciente ele percebe, né, que a pele vai mudando, vai tendo uma manchinha, algum sangramento, alguma coisa diferente, ele já tem aquele seu médico de confiança, ele já orientado, ele vai e já se, né? Para a gente fechar, manchas de que tipo essa pessoa que tem albinismo deve estar atenta, né, no espelho, quando se autoexaminar? Primeiro, queimaduras, as peles com queimadura, feridas sangrantes. Depois sinais pretinhos que estão mudando de cor, aumentando de tamanho.
Depois, lesões que começaram a fazer modificações, quer dizer, erosões, principalmente no nariz, nessas áreas mais expostas, né? Orelha, porque as pessoas às vezes passam muito protetor aqui, mas esquecem da orelha. Então, esses locais é que a pessoa deve prestar mais atenção. Então, ir ao médico, procurar uma ajuda para descartar qualquer tipo de possibilidade de câncer, né? Tá ótimo. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada também. Agradeço muito. Obrigada. Hoje a gente falou então sobre albinismo, mas se você tiver alguma outra sugestão de tema, escreve pra gente. Além dos contatos que estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a nossa equipe pela página do Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. Tchau.